hoje aqui, trouxe até a Bíblia de papel, olha que coisa. Faz anos que eu não uso Bíblia de papel. Bom dia. Vocês são crentes, não são? Glória a Deus. Eu estava pensando comigo, rapaz, será que vai alguém para o culto hoje? Essa chuva todinha, será que vai estar só eu e o pastor Rubem lá, e a Mona Lisa e a Simone? Glória a Deus, o Senhor é bom, que maravilha. Peço que você feche seus olhos por um instante, nós vamos fazer uma breve oração. Aleluia. Glória a Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te damos glória, te damos louvor, nós bendizemos o teu nome, Pai. Engrandecemos a ti nessa manhã, nós nos reunimos, Pai, para melhor e não para pior. Nós nos reunimos para o louvor do teu nome, para engrandecê-lo, pois reconhecemos, Pai amado, o Senhor como nosso Deus, nosso Senhor, nosso Pai, aleluia, como o único Deus que é digno de receber, Pai, de cada um de nós, o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, Pai. Nós queremos, Senhor, agradá-lo nessa manhã, em o nome de Jesus, com as nossas vidas, com as nossas atitudes, com a nossa atenção, com o coração inclinado a Ti, Senhor, e pronto para receber a boa semente da Tua palavra, em o nome de Jesus. Pois cremos, Pai, que a Tua palavra é vida, é poder, que a Tua palavra nos transforma, nos melhora. Aleluia. Ela nos leva à condição, Pai amado, de conhecermos aquilo que somos em Cristo Jesus. Nós te agradecemos pelo Teu Espírito operando nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu estou com muito atrevimento aqui em Caucaia. Eu passei, irmão, quase não durmo ontem à noite. Eu pensando, meu Deus, eu vou falar isso mesmo, eu vou falar isso mesmo. Mas não é o que eu vou falar, é porque eu vou falar do grego. É muita ousadia, não é? O cara que não estuda, falar do jeito do cara que estuda. Misericórdia. Deus faz cada uma comigo. Aleluia. O Senhor é bom. Amém? Glória a Deus. Bom, irmãos, eu tenho bastante coisa para falar com vocês aqui. Eu creio que o Senhor vai dar graça para conseguirmos falar de todas as coisas, né? Eu trouxe aqui alguns slides também. Eu sei que é uma igreja tecnológica, uma igreja moderna. Oh, glória a Deus. Amém? É um assunto, hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto um pouco delicado, mas importante. E quando eu digo delicado, porque é também um assunto que é pouco falado no contexto da igreja. Eu não estou dizendo que ele não é falado, eu estou dizendo que ele é pouco falado. E exatamente por ele ser pouco falado, pouco abordado, é que se torna, talvez por conta do teor, por conta, né, das características ali que serão tocadas, né, sobre correção, sobre disciplina. Eu vou falar um pouco sobre a importância da disciplina na igreja. Amém? Eu acredito que cabe bem uma palavra como essa em um dia em que nós também podemos celebrar juntos a ceia do Senhor. Amém? Então, a disciplina, e eu queria trazer já o primeiro slide aí, eu quero dar aqui o conceito de disciplina, para que nós entendamos disciplina no contexto da nossa própria língua, ok? Tem um sentido amplo, geral, né? Vou me deslocar aqui para tentar ler dali da tela mesmo. Olha lá, disciplina pode significar muitas coisas. Entre elas, está lá, o conjunto de regras e normas estabelecidas por um grupo. Então, as normas estabelecidas por um grupo pode ser chamado de disciplina. Amém? Vamos assim dizer, imagine um time de futebol. Aí tem um técnico, e o técnico ele estabelece algumas regras junto com o time. E aquilo ali pode ser chamado de a disciplina. O nosso técnico ele tem uma disciplina forte, né? Então, por quê? Porque ele estabelece regras, ok? Aí, ó, o cumprimento das responsabilidades específicas de cada pessoa. Então, uma pessoa que cumpre com responsabilidade as suas responsabilidades, o fato dela empregar, né, diligência no cumprimento das suas responsabilidades, pode ser chamado de disciplina. A capacidade de controlar um comportamento para respeitar regras ou seguir resultados.
também pode ser chamado de disciplina. Então, aquele técnico estabelece regras de como o time, os atletas devem se comportar. E a aplicação de cada atleta em como responder aquelas regras também é chamada de disciplina. Então, disciplina é o conjunto das regras, disciplina é a aplicação do indivíduo em observar as regras, aquele indivíduo é disciplinado. O diaconato da nossa igreja é muito disciplinado. A gente diz que eles devem chegar 45 minutos antes, mas eles chegam sempre 1 hora antes. Ou seja, eles fazem além do que foi solicitado. Então, esse comportamento, né, pessoal ou daquele grupo é chamado de disciplina. Um conjunto de conceitos, métodos, teorias e linguagens específicas que permitem abordar um objeto de estudo. Como, por exemplo, só para ficar mais claro, hoje nós vamos tratar aqui de matemática. Aí matemática é uma disciplina, porque é um conjunto de conceitos, métodos, teorias e linguagens específicas que permitem abordar um objeto de estudo, né? Então você aplica, por exemplo, nós podemos dizer assim, olha, no Rema nós temos 23 disciplinas, na verdade temos 24, no que diz respeito às matérias abordadas, né, no ensino, né, das pessoas que se fazem ali presentes no Rema. Mas o Rema não só tem 24 disciplinas, tem muito mais, porque tem a questão do horário, tem a questão da vestimenta, tem a questão financeira, amém? Mas as matérias podem ser tratadas como disciplinas, tanto as naturais como as espirituais, né? Matemática, português, física, né? É uma disciplina, ok? Então esse é um conceito geral do que vem a ser disciplina, ok? Vamos para o segundo slide. Eu estou só preparando você para depois pegar o chicote. Aleluia. Um modo de agir que demonstra constância e métodos. Um modo de agir, uma forma operante. O modo operantes de um grupo de pessoas, de uma pessoa, é quase que uma redundância do que já foi falado. Ação diligente. Diligente. Ali era um L. Ação diligente. Ok? Ação diligente. O dirigente do culto, por exemplo. Ação diligente. A diligência, né, de uma pessoa quanto a algo que é atribuído a ela. Disciplina. Respeito a um regulamento. Disciplina. Submissão ou respeito às regras, às normas, àqueles que são seus superiores. Então, por exemplo, como eu falei, os atletas em relação ao seu técnico, né? Disciplina é a submissão de alguém em relação àqueles que estão acima em uma posição hierárquica. Isso também pode ser chamado de disciplina. Ok, irmãos? Porque tem a pessoa que se submete pela força e tem a pessoa que se submete de forma voluntária, né? As duas estão se submetendo, mas uma é mais disciplinada do que a outra. O que se submete voluntariamente, ele é disciplinado por ele mesmo. Ele é disciplinado. O outro que se submete à força, ele é disciplinado por quem está acima dele. Né? Ele é corrigido, ele é orientado. Existe um esforço maior por parte de terceiro, do outro, né? Submissão e obediência à autoridade. Submissão e obediência à autoridade. Como eu falei, a questão da submissão, uma pessoa pode ser espontaneamente, voluntariamente submissa às autoridades e ela, por isso, se torna, ela demonstra ser uma pessoa disciplinada. Mas o outro, que se submete meio que à força, ele também podemos usar a palavra disciplina, no sentido, ele é disciplinado por quem está acima. Não é o nível que Deus deseja. Amém? É possível que qualquer um de nós, em algum momento da nossa vida, precisemos de quem está acima de nós, nos orientando, nos corrigindo, ok? Nos disciplinando. Mas a vontade de Deus é que nós cresçamos, né? Amadureçamos ao ponto de não ser necessário que alguém acima de nós, ou que está no mesmo nível, ou até mesmo abaixo de nós, nos discipline. Amém? Sejamos disciplinados de forma voluntária, como uma resposta de reconhecimento da verdade de Deus, do plano de Deus, e assim por diante. No grego, aí aqui é onde eu sou enxerido, ó, eu cabo enxerido, né?
Pastor Rubem, me perdoe. Se tiver algum erro, a culpa não é minha. Eu peguei do dicionário. Se eu tiver errado, eu estou errado por conta do dicionário, tá bom? Mas depois você me corrige e corrige os irmãos aqui tudinho. Eu estou debaixo da sua disciplina, tá bom? Mas olha lá, no grego, tá lá a escritazinha. Como é que fala aquilo ali? Paideia. Aportuguesando, né? Paideia. Aí ali tem os códigos lá do dicionário e tal. Mas enfim, o que importa é o texto ali. Essa palavra, paideia, é uma das variantes, né, que dentro das escrituras é traduzido de uma forma que nos leva a entender a questão da disciplina. Amém? Então, paideia, todo treino e educação infantil que diz respeito ao cultivo da mente e da moralidade, e emprega para este propósito, ora ordens e admoestações, ora repreensões e punições. Diga punições. Essa palavra bonita, né? Punição. A palavra, né? Você percebe que é uma palavra diferenciada. Punição. Diga punição. Aleluia. Glória a Deus. É porque a gente tem que relaxar para falar dessas coisas, né? Mas enfim. Mas punição tem o seu lugar. É interessante lá porque ele diz, é o primeiro conceito, por assim dizer, da palavra paideia, porque uma mesma palavra ela pode ter aplicações diferentes. Você viu que eu coloquei 2 slides aqui só procurando nomear por assim dizer, especificar todas as nuances da palavra disciplina. Então, uma mesma palavra pode se encaixar em vários contextos diferentes. O primeiro contexto que o dicionário do grego Strong vai nos apresentar é esse. Todo treino e educação infantil, mas isso não quer dizer que só cabe a crianças, mas que desde a idade mais... agora esqueci a palavra. Tenra, né? Eu acho que é isso. A menor idade, né? Ainda criança, bem pequeno, os pais devem sujeitar os filhos, aí é os pais que sujeitam aos filhos como um treinamento, como uma disciplina, para que eles sejam educados. Então, todo treinamento e educação infantil que diz respeito ao cultivo da mente e da moralidade, do que é bom, do que é mal, para a criança discernir, né? E emprega para este propósito, para educar a criança moralmente, para educar a criança na sua mente a respeito da importância do estudo, por exemplo. Já viu que criança não gosta de ir para o colégio? Quer dizer, quando é bem pequenininha até gosta, porque é só brincadeira, né? Mas chega uma fase que a criança não quer mais ir para o colégio. E dá trabalho. Mas os pais mandam para o colégio do mesmo jeito. Leva para o colégio do mesmo jeito. Né? Por quê? Porque está cultivando na mente daquela criança, né, o entendimento da importância daquela disciplina de ir ao colégio regularmente. E aí, para isso, mesmo quando a criança não quer ir ao colégio, né, aí ele diz lá, emprega para este propósito, ora, ordens e admoestações, ora, repreensão e punição. Quem aqui já levou umas palmadas para ir para o colégio? Bem, obrigado pelos sinceros. Porque eu sei que todo mundo... Não, estou brincando. Mas olha lá. Ele continua e diz, também inclui o treino e o cuidado do corpo. Então, uma pessoa assim como a nossa, né, Mona Lisa, a mulher disciplinada, você já viu? Vai para a academia todo santo dia. E se não segurarem ela, ela vai de manhã, de tarde, de noite. Porque é muito disciplinada. Né? Treino também inclui o treino e o cuidado com o corpo. Uma pessoa disciplinada, uma pessoa que muda a sua dieta, ela tem que se adaptar, ela precisa de disciplina para promover aquela mudança. Tudo que em adultos, porque lá em cima falou de crianças, tudo que em adultos também cultiva a alma, a renovação da mente, por exemplo, especialmente pela correção de erros e contenção das paixões. Eu gostei disso. Porque você está em um corpo que é inclinado, tem inclinações carnais, ou seja, vontades, desejos, paixões, vontades, né? E aí você tem que conter estas paixões. Aí ainda, instrução que aponta para o crescimento em virtude. Crescer em virtude.
É a condição que aponta, que direciona a pessoa para um crescimento em virtude. Isso é uma disciplina. Castigo, punição. É o último sentido que eu deixei aqui, né? Castigo, punição, com os quais Deus visita homens para a sua correção. Isso aí está lá no dicionário. Porque, na verdade, aí os tradutores quiseram mostrar que, dentro do contexto bíblico, Deus disciplina. Amém? Então, castigo, punição, com os quais Deus visita homens para a sua correção. Aí alguém pode dizer assim, pastor, mas eu não aprendi isso no Rema. Que Deus pune, né? Que Deus disciplina. Sim, irmãos. A Bíblia diz que Deus, ele corrige os filhos a quem ama. E aquele corrigir lá é isso aí, é punir. Nem sempre quer dizer punição, nem sempre quer dizer ter violência no meio, né? Bater ou algo dessa natureza. Um pai pode disciplinar o filho sem bater no filho, com palavras. Eu me lembro que a minha filha, quando pequena, ela dando algum trabalho, né? E eu dizia para ela, olha, se eu der 3 vezes a mesma ordem e você não me obedecer, se for ter que ir 3 vezes, né? Aí você vai levar umas palmadas. E aí, algumas vezes isso aconteceu, eu batia nela. Mas antes de dar uma batidazinha nela, eu sentava ela e eu dizia, ó, papai não queria bater em você, mas ele vai bater porque você foi teimosa, porque você foi desobediente, né, e tal. Eu explicava tudo. Aí eu abria a Bíblia, eu mostrava textos bíblicos para ela. Eu ainda estava nesse momento, nem estava batendo, ela já estava chorando. E um dia, ela já maiorzinha, ela disse assim, pai, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu digo, ela, quando o senhor fala, quando o senhor ministra me corrigindo, isso é mais forte do que quando o senhor me bate. Então, nem sempre, para punir, tem que ter, por assim dizer, a violência. Porque às vezes quando a gente fala que Deus pune, aí tem gente que vai logo pensando nas coisas mais drásticas, né? Deus coloca doença, enfermidade, bota no leito, né? Deus quebra a perna e, sei lá, fura o olho, coisas dessa natureza, né? Impede que tenha filho, ou dá filho demais, né? Porque aí Deus está punindo, né? Mas, irmão, não quer dizer necessariamente que a punição aplicada por Deus, ou o castigo aplicado por Deus, implique nesse âmbito aí. Está comigo? Nessa dimensão. Não. Pode ser na educação, na palavra, né? Pode ser mesmo de reter algo que ele deseja para todos, mas ele ainda não libera por conta de uma condição indisciplinada de uma pessoa. Um homem indisciplinado, uma mulher indisciplinada não vai receber todo o favor de Deus. Tem coisa que Deus vai reter. Mas não quer dizer que ele vai ferir, bater, magoar, entendeu? Não é assim que Deus opera. Amém? Vamos lá. Próximo. Se é que ainda tem? Tem. Ó, uma variante desta palavra. Qual era a primeira palavra? Paideia. Agora a palavra lá é pai deu. Pai deu o castigo. A disciplina é paideia. É só a ideia que o pai dá, entendeu? Né? Aí agora ele está dizendo que é pai deu. É o verbo, ó. É a aplicação. Mas vamos lá. Tem lá, ó, treinar a criança. É o mesmo sentido do que a gente já viu, né? Treinar a criança, ser instruído ou ensinado, isso é disciplina. Ser instruído ou ser ensinado. Quando o pastor... Irmão, senta aqui, deixa eu falar um negócio para você. Olha, a respeito dessa área da sua vida, que eu tenho observado, não é assim, não faz dessa forma. Não trata assim teus filhos, não fala assim com a tua mulher, ou coisa dessa natureza. Né? Não lida com os irmãos desta maneira, porque ele fica mal para você, você fica malquisto e tal, tal, tal. Essa instrução que o pastor está dando para um irmão, por exemplo, está aplicada naquele ali, ó, ser instruído ou ensinado. É uma disciplina. Ok? Levar alguém a aprender. Levar alguém a aprender exige de quem está ensinando uma disciplina, né, a ser aplicada. Então é disciplina que um aplica e é disciplina que o outro absorve. Amém? Continuando. Punir ou castigar com palavras, corrigir. Pela disciplina se molda o caráter de outros, pela repreensão e admoestação. Deus pode ser o agente que aplica a disciplina. Eu vou dizer uma coisa para você, ó. Se você falhar,
em ser disciplinado. Se a tua liderança falhar em te disciplinar, Deus pode ser o agente da disciplina. Não é exatamente o que Deus quer. Deus quer que você seja disciplinado, Deus quer que você tenha a ajuda da liderança na sua disciplina, por isso que Ele estabeleceu os líderes. Mas se nessas instâncias a coisa não andar, não funcionar, Deus pode ser o agente da disciplina. Quantos estão aqui? Diga, Deus me ama. Purificar pela aflição de males e calamidades. Isso aqui, ó, eu não omiti para você entender. É o sentido que essa palavra pode também se encaixar, mas não quer dizer exatamente que é a forma que Deus opera. Mas a palavra disciplina, tem um sentido também de purificar pela aflição de males e calamidades, punir com pancada, açoitar. Porque quando um pai bate no filho, ele está disciplinando o filho. Alô? De um pai que pune seu filho, de um juiz que ordena que alguém seja açoitado. Hoje em dia não existe mais esse tipo de aplicação, né? De disciplina. É uma pena, devia ter. Né? O juiz chegava lá, deu 40 chicotadas nesse indivíduo aí, pela besteira que ele fez. Mas não tem mais, né? Mas enfim, naquela época lá das Escrituras, você sabe que o próprio Senhor Jesus, de forma injusta, mas ele se sujeitou a isso no nosso lugar, ele foi chicoteado. Né? Então tudo isso é disciplina. Quem entendeu aqui o conceito de disciplina? Amém. Aleluia. Tem mais algum? Acho que não. Tem não, né? Graças a Deus. Só tem esse daí agora. Mas esse aí você não precisa ficar lendo, não. Amém? Glória a Deus. Eu me saí mais ou menos, né, Rubem? Foi tolerável. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Então vamos lá, abra sua Bíblia, por favor, se você puder acompanhar. Ó, minha Bíblia está falhando aqui, ó, meu software. Mas vai dar certo. 1 Coríntios capítulo 5:1. Se você for rápido, se você não for rápido, só escuta. 1 Coríntios 5:1 diz assim, ó: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Isso é Paulo falando aos irmãos de Corinto. Teria que diminuir um pouquinho a fonte, né? Irmão, eu sei que eu estou começando aqui por um exemplo pesado, pancada mesmo, né? É porque a gente tem pouco tempo para tratar de coisas importantes. Então eu peguei logo um exemplo aqui extremo. E aqui Paulo está tratando com a igreja de Corinto porque ele tomou conhecimento de que havia um jovem naquela igreja. Ok? Imagine, nós somos uma igreja. Então, a semelhança do que nós temos aqui, lá em Corinto, na igreja tinha um jovem que ele se atreveu a ter relações com a mulher do pai dele. Então, a gente entende que não era a mãe dele. Ok? Devia ser a segunda esposa do pai dele, né? Ou a terceira ou quarta, não sei, porque naquele tempo o negócio era meio doido. Mas, enfim, ele teve relações com a mulher do pai dele. E aí o apóstolo, ele vai dizer aqui, olha, e o interessante é que ele começa assim, ó, geralmente se ouve, então havia boatos, havia já muitos comentários, muita gente falando sobre esse acontecimento. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, chegou a tal nível, como nem mesmo entre os gentios, ou seja, aqueles que não nasceram de novo. Aqueles que ainda estão debaixo do pecado, que vivem debaixo da influência do espírito da desobediência. Então, se espera que estes façam coisas terríveis, mas entre aqueles que estão na igreja, já não se espera mais. E ele diz, olha, é uma imoralidade em um nível tal, que nem mesmo entre os gentios é comum tomarmos conhecimento de que aconteça. Dentro do contexto da igreja, havia esse nível de indisciplina, de mau comportamento, mau conduta, falta de caráter de alguns, ou de submissão. Amém? Amém. Aí ele diz, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Nossa.
Aí sabe o que é que o apóstolo Paulo falou a respeito desse jovem aí? Nós vamos já chegar lá. Ele diz: expulsai, pois de entre vós, o malfeitor. Disciplina. E aí o tema da mensagem hoje é a importância da disciplina na igreja. Nós estamos diante de um caso que aconteceu dentro do contexto da igreja, entre os irmãos, de um jovem se atrever a ter relacionamento com a mulher do seu pai. E aí o apóstolo Paulo, orientando a igreja de Corinto a respeito do que se ouvia falar sobre a imoralidade que acontecia naquela igreja, ele disse: olha, e em relação a esse caso específico, que nem entre os gentios é comum de se ver, eu digo que vocês devem expulsá-lo. Mas hoje em dia, nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas estão tão sensíveis, que muitas vezes nós estamos cheios de dedos na hora de aplicar disciplina. E se um pastor hoje expulsa um membro da igreja, ai, ai, ai. Meu Deus, que pastor carrasco. É claro que ninguém vai expulsar uma pessoa da igreja por qualquer motivo. Você está vendo aqui o nível, não é, de indisciplina ou de má conduta dentro da igreja. Está comigo? Amém. Não é qualquer coisa, mas existe a possibilidade de a disciplina ser aplicada nesse nível de alguém precisar ser desligado do contexto da igreja. Está comigo? Então vamos ler um pouco mais sobre isso. Então, se você já está com a sua Bíblia aberta, continue com ela aberta. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, nós vamos ler até o 13. 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 9, o apóstolo Paulo continua e ele diz: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. E geralmente quando a Bíblia fala de impureza aqui, a palavra, ela trata de questões de ordem sexual. Não só nessa ordem, mas também, ok? Aí ele diz: não vos associei com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Ou seja, não se sentem em uma mesa para comer com ele. Ou de pé também, né? Porque ele não falou a posição, ele falou não comais. Então, sentado, de pé, deitado, não importa. Ele disse: olha, não se associe com essa pessoa, nem mesmo para estar com ele e comer com ele. Tem um tempo de comunhão com ele, comendo. Porque você sabe que a comida, ela aponta para um nível elevado de comunhão. Nós temos comunhão com o Senhor na mesa da ceia, não é? Ele diz: com esses tais vocês não devem nem comer. Agora, voltando aqui rapidamente ao versículo 9, que é importante a gente observar, na verdade o versículo 10, vamos ler o 9, ele diz: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Aí ele vai agora definir quem são esses impuros. Ele diz: refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos incrédulos, aos gentios, aos pecadores. Ele está dizendo que você pode ter comunhão com o incrédulo, com o gentio, com o pecador. Mas não deve ter comunhão com aquele que se diz irmão, que se diz cristão, que se diz igual a você, como um membro do corpo de Cristo, mas que é impuro, porque tem suas ações e práticas contrárias à vontade de Deus. Amém? Então, vamos lá. Ele diz: refiro-me aos impuros, ele diz que vocês não devem se associar, ele diz: refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, aos roubadores, aos idólatras. Pois neste caso teríeis de sair do mundo. Porque senão nós não poderíamos nos relacionar com ninguém no mundo. Não é? Porque quando, sei lá, a gente vai no comércio aqui fazer uma compra, aí é uma coisa que você precisa. Aí você não conhece aquela pessoa, você não conhece o dono da empresa, você não conhece o vendedor, você não conhece as motivações que estão por trás, você não sabe o que é que eles fazem com o dinheiro que eles arrecadam ali. Mas você tem a necessidade de comprar alguma coisa, você vai lá e compra.
E você não vai ser julgado por isso. Hoje em dia existe um movimento, né, que diz, olha, não compre nada daquela empresa, não compre nada daquela outra, né, porque servem ao diabo, eles incentivam coisas que são contrárias à vontade de Deus. Irmão, mas a gente não conhece. Você deixa de comprar aquela empresa e diz, eu não vou comprar dessa mais não, vou comprar dessa outra. E pode ser o mesmo dono. Seria impossível viver nesse mundo. Está comigo? Então ele está dizendo que você pode ter relações com pessoas que não são necessariamente cristãos. Mas hoje em dia, se aparecer, inclusive acontece, não vou entrar em todos os aspectos não, vamos lá, senão vai tomar tempo. Mas veja só, vamos dizer que apareça um cidadão aqui na igreja. Aí o pastor recebe bem, como recebe qualquer um que chega aqui. E aí o rapaz é desenvolto, fala muito, e assim, é bem articulado nas palavras, se relaciona bem, se aproxima bastante do pastor, o pastor vê um potencial naquela pessoa, e aí aquela pessoa começa a ter espaço dentro da igreja, posição de liderança, está sempre nos eventos com o pastor aparece nas fotos com aquele irmão, aí de repente descobrem que aquele irmão é um estelionatário. Ele dá o golpe, ele rouba pessoas. Aí todo mundo, mas que pode ser, viu? E o pastor da nossa igreja andando com aquele homem, andando com aquele cidadão. Só que o pastor, irmão, ele não é polícia federal. Amém? E a igreja não é regida num estado de, como é que eu posso dizer? Comunista, onde as pessoas são dominadas e controladas, que tem a sua vida policiada, investigada, né, acompanhada nos mínimos detalhes. Não, o pastor, ele acredita nas pessoas. Como você deve acreditar também. Mas ao mesmo tempo, quando nós descobrimos quem é quem, aí nós precisamos saber como nos relacionar. Está comigo? Mas nós podemos nos relacionar com as pessoas sem, entre aspas, muita preocupação. Está comigo? Mas se você já vê indícios. Olha, uma vez apareceu um jovem lá na nossa igreja, eu comecei a ajudar o rapaz. E ele confessou todos os problemas da vida dele para mim. Ele não negou nada. Me deu referências, eu liguei para as pessoas, conversei com as pessoas de outro estado, pastores de igreja, e falaram, realmente ele era aqui da nossa igreja, bem relacionado, assim, 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 mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, confirmando tudo que o rapaz me falou. O rapaz me falou tudo, eu comecei a ajudar ele. E depois ele começou a dar golpe nos irmãos da igreja. Ele era um estelionatário. Mas o que teve gente na igreja que ficou desestabilizada, me julgando, e teve uma pessoa que até saiu da igreja por conta disso, só que eu estava o tempo todo, irmão, fazendo o que o evangelho diz para fazer. Amar o pecador, dar oportunidade para uma pessoa ter uma mudança de vida. Então, quando a gente tenta ajudar uma pessoa, e aí ela dá problema, nós somos julgados. Somos condenados porque procuramos ajudar alguém. Está comigo? Eu consultei a diretoria da igreja, falei do problema do rapaz, eu disse, olha, não tenham relações comerciais com ele, nós ainda não o conhecemos bem, mas vamos dar uma oportunidade, vamos receber ele aqui na igreja. Mas depois o irmão acabou dando golpe em alguns irmãos lá na igreja. Mas eu fui muito julgado por isso, porque tentei ajudar aquele indivíduo. Mas não deveria ser assim. Por outro lado, às vezes nós estamos com alguém dentro da igreja que se diz irmão, convive conosco, todo mundo se relaciona bem com ele, porque todo mundo conhece, ele está na igreja desde antes da igreja acontecer. Mas aí o cara desenvolve um perfil desse, começa a ter uma prática errada, a mente cauterizada, vivendo em pecado, mas está tudo bem, porque a gente conhece ele. A gente até sabe que ele peca nisso, naquilo, mas fazer o quê, né? O irmão é fraco. Mas a Bíblia diz que com aqueles que se dizem irmãos, nós não devemos nem sentar para comer com eles. Você percebe aqui o equilíbrio que nós precisamos ter? Então ele continua, o apóstolo Paulo continua, e ele diz assim, eu não estou dizendo que vocês não possam ter algum tipo de relacionamento com os impuros deste mundo, porque senão você deveria deixar o mundo. Mas aí ele continua no versículo 11, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, ou roubador. Com esse tal, ele diz, nem ainda com mais. Pastor Buddy Wright, fundador do Ministério Verbo da Vida,
Ele dizia, né? Se ele soubesse que alguém mentia, por exemplo, ele dizia assim: eu não ando mais com ele, irmão, não quero perto de mim. Um maldizente, uma pessoa que vivia se maldizendo. Aí o pastor Bud dava oportunidade, né? A pessoa: estou morrendo de fome. Ele: não fala isso, rapaz, você não está morrendo. Porque dizer que está morrendo de fome é uma forma de se maldizer. É como quem está lamentando diante de Deus: Senhor, eu estou morrendo. Aí, de quê? De fome. Mas não é, é um exagero. Aí a gente leva isso como uma coisa normal, comum, a pessoa dizer que está morrendo de fome. O pastor Bud não aceitava isso como algo normal e comum, não. Ele dizia: não, fala negativo, irmão, comigo. Você não está morrendo. Diga que está com fome. Diga que está com muita fome. Diga como eu digo: quando eu estou com muita fome, eu não digo que eu estou com uma fome, eu digo que eu estou com 2 fomes. É porque os irmãos não dizem: rapaz, hoje eu estou com uma fome. Mas quando eu estou com muita fome, eu digo: hoje eu estou com 2 fomes, ou com 3 fomes. Mas não diga que está morrendo de fome, porque é um maldizente. E se você se permite dizer que está morrendo de fome, você vai se permitir dizer que está morrendo de sede, você vai se permitir dizer que está morrendo de calor, você vai se permitir dizer que está morrendo, né, de trabalhar. Tudo é uma forma de você se maldizer. E a Bíblia diz que nós não devemos nos relacionar com irmãos que se maldizem. Amém. É por isso que a Simone todo o tempo está me repreendendo. Ei, rapaz, para de se maldizer. Ela me ajuda, eu ajudo ela. E nós devemos fazer isso. O pastor Bud fazia isso. Mas, passado um tempo, aquela pessoa não parava, não corrigia, não mudava. Ele dizia: não quero andar mais com ele. Ele não anda mais comigo. Amém. E às vezes a gente se assusta. As pessoas se assustavam. Mas é bíblico. Para você não, a Bíblia diz que você não deve andar com um irmão que se diz irmão e é maldizente, que vive se maldizendo. Eles: não coma com ele, não tenha comunhão com ele, não tenha tempo com ele, nem que seja o tempo que se gasta para comer uma refeição. Você leva 15, 20 minutos para uma refeição, mais ou menos, se for como eu, que mastiga muito. Eles não percam esse tempo com ele. Alô? Uau! Esta é a palavra de Deus. A palavra de Deus é impressionante, né? Trata de tudo, irmão. Aí ele diz: dizendo-se irmão foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora, os ímpios, os pecadores, tendo em vista que eles não nasceram de novo, que eles estão debaixo de uma lei que os leva a pecar, mesmo sem querer? Não julgais vós os de dentro, aí esses sim, porque esses viveram no pecado, mas conheceram a verdade, foram libertos, e por isso mesmo não deveriam voltar à prática do pecado. Não julgai vós os de dentro, versículo 13, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Aí ele está falando daquele jovem que se permitiu ter relações com a mulher do seu pai. Amém? Amém? Aleluia. É forte, Brasil. Amém? Mas esta é a palavra de Deus. Eu vou até beber um golezinho de água, porque ficou um pouco tenso. Estou até transpirando. Aleluia. Não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Como é que uma questão como essa, de alguém que tinha, de alguém que se permitia a uma prática pecaminosa, no nível como esse, na velha aliança? Então, em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 30, diz assim, ó: nenhum homem tomará sua madrasta e não profanará o leito de seu pai. Estava na lei, Deus já previa a possibilidade que algum homem viessem a ter relações com a sua madrastra, ou seja, a mulher de seu pai. E aí Deus já estabeleceu na lei, dizendo: nenhum homem tomará, esse tomará aí é ter intimidades com ela, né, se permitir a ter relações sexuais com ela. Nenhum homem tomará sua madrastra e não profanará o leito de seu pai. Mandamento, lá na velha aliança. Ainda em Deuteronômio, um pouco mais adiante, no capítulo 27, no versículo 20, ele diz assim, ó: maldito, eita Jesus, maldito aquele que se deitar com a sua madrasta, porquanto profanaria o leito de seu pai, e
todo o povo dirá amém. Ou seja, Deus estava aqui estabelecendo os preceitos da lei, e ele está dizendo, ó, e todo mundo tem que concordar com isso aqui, porque isso aqui não pode ser aceitável, não pode ser tolerado, isso não pode ser concebido no meio do povo de Deus. Então é maldito todo homem que deita com a mulher do pai dele, com a sua madrasta. E todo o povo diga amém. Amém? Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. É Velho Testamento, eu sei disso. Mas vamos continuar aqui a leitura. Eita, eu vou fazer uso aqui do tablet, não, do celular, porque vai ser mais rápido. É engraçado, é o mesmo aplicativo, está no tablet, está no celular. No tablet eu não estou conseguindo abrir. E no celular eu consigo. Levítico capítulo 20, versículo 11. Levítico 20, 11. Diz assim, ó. Levítico 20, 11. O homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberta a nudez do seu pai. Ambos serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Pesado, né? O julgamento era pesado. Por quê? Porque o delito era pesado. A punição era dura, porque o delito, a ofensa, o erro, o pecado era num nível muito exagerado. Então, tanto um como o outro morreriam, seriam mortos. Era a condenação deles. Isso era no Velho Testamento. Ok? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, diz assim, 1 Coríntios 5, 1. Nós já lemos aqui, né? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu pai. E aí depois, Paulo vai dizer que para esse cidadão, o julgamento aplicado, cabível, dentro da condição da nova aliança, não era matá-lo, mas expulsá-lo. Ou seja, não aceitar mais a presença daquele indivíduo no meio da igreja, entre os irmãos. Quem preferia estar na velha aliança? Quem prefere estar na nova aliança? Amém? Não é mais punido com morte, mas Deus, ele levou Paulo, e eu creio que Paulo, inspirado pelo Espírito, cheio do Espírito, ele disse, ó, a esse tal vocês devem expulsar. Tirem ele do meio de vocês. Deixe claro que ele não é bem-vindo. Não se associem com ele. Hoje em dia fala sobre, como é que chama, hein, quando uma pessoa é anulada nas redes sociais? Cancelada. Cancelada. É um cancelamento. Está comigo? Mas não mata. Ok? Aí é entre ele e Deus agora. Mas a igreja precisa se posicionar. Agora, a igreja só se posiciona em casos extremos? Não. A igreja vai se posicionando em casos menores para evitar que os extremos aconteçam. Está comigo? Amém. Aleluia. No livro de Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 15, é um texto bem conhecido. Mateus, eu estou insistindo em abrir a Bíblia aqui, mas ela não abre. Deixa eu abrir no celular. Mateus 18, 15. Mateus 18, 15 diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, não ouvir a ti e as testemunhas que você levou, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Isso aqui foi o Senhor Jesus falando com seus discípulos. Embora Jesus, nesse momento, ainda não tivesse passado pela morte e ressuscitado, mas ele já estava estabelecendo critérios diferentes dos quais nós acabamos de ver lá no Velho Testamento, né? Ele está dizendo aqui, bem que aqui Jesus não foi tão específico sobre que tipo de problema, mas ele diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Primeiro você trata com ele de forma pessoal, individual. Mas sabia que esse é um dos maiores problemas hoje dentro da nossa igreja? Espera aí, deixa eu explicar melhor isso. O maior problema das nossas igrejas não é o fato
de um irmão magoar o outro, ferir o outro, fazer alguma coisa contra o outro irmão. Isso é normal, faz parte da vida. Às vezes a gente magoa as pessoas sem querer. Você já magoou alguém sem querer? Quando você vai descobrir que você fez aquilo, já é tarde, você já fez. Não é? Então Jesus está dizendo, se alguém pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Então, que nós magoemos uns aos outros, seja algo comum, corriqueiro, faz parte da vida, isso aí nós deveríamos entender. Agora, uma vez que isso aconteça, o que é que Jesus orientou os discípulos? Se alguém te magoou, vai ter com ele. Se alguém pecou contra ti, fez alguma coisa contra você, vai ter com ele. Mas hoje nós temos um nível de covardia dentro da igreja que as pessoas não querem confrontar ou tratar, melhor dizendo, com as pessoas que lhe magoaram ou que pecaram contra elas desta forma, no nível pessoal. O que é pior, às vezes, não é nem que a pessoa fez algo contra você, mas você sabe que um irmão fez algo contra o outro irmão. E que os dois estão com um problema e estão magoados. E você sabe. E geralmente nós não fazemos nada. Porque não tem nada a ver com isso. Eu não quero ter indisposição nem com um nem com o outro. Eu não quero desgastar a minha relação com eles. Então você sabe que tem como fazer o bem, no sentido de procurar ajudá-los, ainda que um ou outro fique um pouco indisposto com você, mas geralmente nós não fazemos. Mas é mandamento do Senhor. Amém. Jesus falou para os discípulos, se alguém pecar contra você, vai ter com ele. É você e ele, sozinho. Então ora, busca a Deus, Senhor, me dá ajuda, me dá as palavras, que eu trate o irmão em amor e que eu possa conduzir essa situação para uma reconciliação. Está comigo? Mas se não acontecer, Jesus orientou. Se ele não te ouvir, aí agora você vai chamar duas outras pessoas, pelo menos, pessoas maduras. Amém? Não é barraqueiro não. Porque tem gente que chama os barraqueiros, né, para ajudar, mas o barraqueiro não vai te ajudar, ele vai te atrapalhar. Chama duas pessoas maduras e vai ter com aquele irmão. E diz, olha, eu já tive um momento com você, tentando a reconciliação, mostrar que você errou e que você precisa reconhecer o seu erro e tal. Eu estou pronto para lhe perdoar, mas você precisa reconhecer o seu erro, para que você não faça isso novamente. E você não me ouviu, eu trouxe aqui dois irmãos maduros na palavra, para julgar o nosso caso. Então, vamos conversar, vamos tratar. Não ouviu? Aí Jesus disse para os discípulos, se esse indivíduo não ouvir você e as duas testemunhas, aí ele fala, então, leva o caso para a igreja. E o que é levar o caso para a igreja? Não é você vir num domingo de ceia, que é o dia que tem mais gente na igreja, né? Aí, no culto principal da igreja, você fica lá sentado esperando uma brecha. E na hora que teve um espaçozinho que, enquanto alguém entregava o microfone para o outro, aí alguém se levanta, ei, eu estou aqui para dizer que fulano de tal pecou contra mim e fez isso e aquilo outro e não sei o que, tal. Não é isso. Levar para a igreja não é isso. Amém? Amém? Levar para a igreja não pode ser isso, irmão. Então, o que é que poderia ser levar para a igreja? Irmãos, o que é mais plausível seria levar para aqueles que representam a igreja. O pastor ele representa a igreja. O pastor representa a igreja diante de Deus e o pastor representa Deus diante da igreja. O pastor é como um sacerdote. Então leva para a liderança da igreja, para que a liderança da igreja venha intervir, né, no sentido de ajudar que haja reconciliação e às vezes até a aplicação de disciplina. Porque tem um irmão, que se diz irmão, que peca contra o outro, mas ele não está aberto à reconciliação, a reconhecer seu erro e a mudar suas atitudes. Leva à igreja. Está comigo? Aí depois ele diz, e se recusar ouvir também a igreja, aqueles a quem todo irmão em Cristo deve se sujeitar, porque se tem um irmão em Cristo na igreja, ele deveria se sujeitar à liderança daquela igreja. Concorda comigo? Porque a liderança da igreja representa Deus, né? Então, deveria ter um nível de submissão ali. Mas se ele não ouve nem mesmo a liderança da igreja, ou a igreja, se ele se recusa a isso, aí Jesus disse, considera-o como gentil e publicano. Ou seja, porque esse tal, apesar de dizer que é crente, que é cristão, que é nascido de novo, ele não está andando como alguém que nasceu de novo. Então, ele é passivo de disciplina.
A disciplina começou quando o primeiro irmão foi ter com ele, mas ele não se sujeitou. Aí vai com as duas testemunhas, ele não se sujeitou. Aí vem a igreja, ele não se sujeitou. Aí Jesus disse, trata-o como um publicano, como um gentil. É pesado, né? Mas foi o Senhor Jesus que orientou os discípulos a fazer. Por quê? Porque há uma importância de se aplicar a disciplina na igreja. Porque se não houver a disciplina, irmão, a coisa se perde. Perde noção do que é certo, do que é errado, porque tudo é permitido. Uma pessoa peca, o outro se fere, aí tenta ajeitar, e não, os irmãos não se entendem. Deixa aí, o importante é que eles estão vindo para a igreja. Não. Vir para a igreja é muito importante, mas mais importante do que vir para a igreja é, já que vem a igreja, aceitar a palavra de Deus, a disciplina do Senhor, as normas, os regulamentos, por assim dizer, os mandamentos. Amém? Aceitar a norma estabelecida no contexto daquela igreja, porque cada igreja tem suas normas. Amém, irmãos? Tem igreja que não permite o pregador pregar com manga curta, porque para eles não pode. Mas aqui a gente pode, então está tudo bem, a gente se sujeita. Se eu for convidado para ministrar numa igreja que o pregador só pode ministrar de gravata, eu boto a gravata e vou pregar na igreja, não tem problema nenhum. Eu me sujeito às normas daquela igreja. Está comigo, irmãos? Mas não faz sentido uma pessoa ir na igreja, diz que é membro da igreja, mas não se sujeita às normas da igreja, ou à palavra de Deus, que é ainda mais sério. Está comigo? Aleluia. O Senhor é bom. Aí no versículo 18, do mesmo texto aqui que nós estamos lendo, Mateus 18, nós lemos do 15 ao 17, né, o 17 ele vai dizer, se ele não ouve a igreja, então, se ele se recusa a isso, considera-o como gentil publicano. Aí vem o versículo 18, aí Jesus diz, em verdade, não, aqui ele não disse em verdade, ele só disse em verdade. Em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra tudo o que ligardes na terra, terá sido ligado aonde? Nos céus. E tudo que é desligado, ou tudo que desligardes na terra, terá sido desligado aonde? Nos céus. Então, me parece que o que Jesus falou quando disse, se ele não ouve a igreja, se ele se recusa a ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano, Jesus está dizendo, desliga-o. Alô? Você está aqui ou já foi para casa? Você já está em casa só esperando terminar o culto para o seu corpo chegar lá. Aleluia. Então veja, irmãos, há sim uma importância quanto à aplicação da disciplina na igreja. A disciplina em todo o seu contexto, amplo e global, como nós vimos aqui nos slides. É o ensino, é levar a pessoa a ter uma mente disciplinada, né? Uma mente pronta para o crescimento, para discernir o que é moral, o que é certo, o que é errado. Amém? É a aplicação e a observação de regras, de normas, é a sujeição a quem está em posição de autoridade, acima. Amém? É um exercício, deve ser um exercício pessoal. Todo cristão deve buscar desenvolver um caráter disciplinado, que reconhece o Senhor, que reconhece seus líderes, que reconhece os irmãos. A Bíblia diz que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Amém. Não é só se sujeitar a Deus, não é só se sujeitar à liderança, mas inclusive uns aos outros. Amém. Então nós devemos, como indivíduo, buscar esse crescimento. Amém? Essa condição de maturidade. Mas se nós nos recusarmos e nos acostumarmos a viver de uma forma indisciplinada, irmão, querendo ou não, vai chegar um momento na igreja, na sua vida, dentro do contexto da igreja, que alguém vai te disciplinar, vai te corrigir, vai te repreender, como nós vimos. A disciplina ela pode ser aplicada com a repreensão, com a admoestação. Está comigo? Então, o que é que Deus espera de cada um de nós? Que sejamos filhos que amam o Senhor, que procuram imitá-lo, andar como Ele anda, amém? E que nós sejamos encontrados sempre em uma condição que nós não tenhamos a necessidade de ser repreendidos, ou seja irrepreensíveis. Amém. Mas se nos permitirmos a uma prática contrária, então a repreensão é necessária, precisa ser aplicada, porque a repreensão ela vai te chacoalhar
para te despertar a respeito da condição que você se encontra. E se apesar de toda chacoalhada que você recebeu, ou vier a receber, você não colocar a sua mente, não aplicar, aí sim, novamente, pessoalmente, a disciplina na sua vida, aceitando a repreensão, a correção, o ensino, o tratamento que lhe está sendo dado, se você pessoalmente não coloca isso, aí, meu irmão, já não faz sentido você estar naquele lugar. Está comigo? Amém. Aleluia. Diga, Deus é bom. Aleluia. Diga, Deus me ama. Deus me ama. Aleluia. Hebreus capítulo 12, versículo 11, diz assim, que horas, hein? Termina que horas o culto? 11 horas, né? Não, tem 10, não, 9h30, 9h30, 10h30, 11 horas. Você não me engana não, rapaz. Não me deixe muita vontade não. Hebreus, mas nós vamos já encerrar. Hebreus 12, 11, diz assim, toda disciplina com efeito, no momento que ela é aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela quem? Pela disciplina. Aos que têm sido pela disciplina exercitados. Aleluia. Amém? Aí ele diz, fruto de justiça. Diga, fruto de justiça. A Bíblia diz que nós somos justificados no sangue de Jesus. A Bíblia diz que agora que nascemos de novo, nós devemos viver de uma tal forma que o que se evidencia na nossa vida, nas nossas práticas, a Bíblia chama sobre fruto do Espírito. Aleluia. E é fruto do Espírito. Amém? Amém. Uma das características do fruto do Espírito é domínio próprio. Amém? Amém? Domínio próprio, domínio de si mesmo. Então, é possível que alguém perca em algum momento, por alguma situação, alguma circunstância, a noção do certo e do errado e erre. E se outra pessoa chegar para ela dizendo, ei rapaz, o que tu está fazendo aí não está certo, não é assim, está errado. Aí essa pessoa ela deve ser humilde para reconhecer onde ela erra, ou onde ela errou, para ela voltar rapidamente para a condição anterior, e isso é preciso que a pessoa esteja exercitada na disciplina. Ou, melhor dizendo, é que uma pessoa que se sujeita em situações menores na vida, né, a uma mentalidade de receber as repreensões, as correções, os ensinamentos, né, procurar se adequar às normas estabelecidas da palavra ou da igreja, por assim dizer. Essa pessoa está se exercitando na disciplina. Então, por conta disso, muito provavelmente ela não vai cometer um erro mais grave. Mas se vier a cometer, por causa de uma pressão, uma situação muito forte, algo que ela nunca esperava viver na vida, no dia que alguém chegar para mostrar para ela que ela errou, porque ela foi exercitada na disciplina, ela vai ter a humildade, amém? Ela vai ter a condição, né, no seu caráter de reconhecer o lugar que ela está, o terreno que ela está, que ela não deveria, e ela vai abandonar aquele lugar e vai voltar para o seu lugar de origem em Cristo. Amém. Está comigo? Aleluia. Aleluia. Aí a Bíblia diz que isso é fruto de justiça. Amém. Agora, uma coisa interessante é que ela diz que toda disciplina, no momento em que ela é aplicada, não parece motivo de alegria. Irmão, é uma coisa normal. Você pode ser maduro na palavra, mas pode em algum momento cometer algum deslize, algum erro. E aí se alguém vem lhe corrigir, você não vai ficar bem com aquilo. É normal, a gente nunca se sente bem com a correção. Mas quanto mais você é exercitado na disciplina, mais fácil é receber a repreensão. Amém. Quanto menos você se exercita na disciplina, seja ela pessoal, seja ela coletiva, organizacional, né, pela palavra, pelas orientações dadas por aquelas pessoas que estão acima de você, quanto mais você se sujeita, mais fácil. Quanto menos você se sujeita, mais difícil se torna. A pessoa vai se sentindo sempre injustiçada, né? Eu não posso fazer nada que me corrige. Irmão, se você fez uma menor coisa que seja e foi corrigido, é porque a pessoa que te corrigiu te ama. Porque ela se importa com você. Porque ela não quer que você fique no lugar errado, na prática errada,
com a mentalidade inclinada para uma disposição errada. Quem corrige, ama. Se você está num lugar que você nunca é corrigido, é porque você não é amado. Você só é usado. É conveniente ter você ali. Irmão, eu vou te dizer, como pastor de igreja, não é fácil corrigir pessoas, não é não, pastor Rubênio? Mas nós temos que corrigir. Não é confortável chegar para a pessoa que dá o maior dízimo na igreja e dizer, meu irmão, você está errado. Porque uma coisa não deve interferir na outra. Porque a pessoa que dá dízimo por uma condição de disciplina pessoal para com Deus, de reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Amém? De honrar a Deus com os seus dividendos, com as suas rendas. Está comigo? Não tem nada a ver com a relação com o pastor. Mas às vezes nós estamos vivendo de uma forma que as pessoas ficam intimidadas ou se utilizam de certas condições ou posições para se impor e não estar sujeitas à liderança, à disciplina, à repreensão. Está comigo, irmãos? Diga, há um lugar para a disciplina na igreja. Amém? Uma igreja sem disciplina, ela está fadada ao fracasso. Uma igreja sem disciplina está fadada a viver, as pessoas a viverem uma vida de fachada, de pecado, com uma consciência cauterizada, achando que o que fazem está tudo bem, porque ninguém repreende, ninguém fala nada. É normal. Mas não pode ser assim. Amém, irmãos? Então, por mais desconfortável que seja a aplicação da disciplina, uma pessoa que tem se exercitado na disciplina, ela não vai se sentir bem na hora que está sendo corrigida, mas ao depois, como diz as Escrituras, ela vai meditar, ela vai refletir, ela vai ponderar as palavras, suas ações, seu comportamento, ela vai ouvir a sua própria consciência e ela vai dizer, rapaz, eles estão certos, eu é que estou errado. Eu preciso ser humilde para reconhecer minha falha, meu erro. Eu vou pedir perdão a quem eu devo e vou mudar a minha rotina, vou mudar a minha prática, vou mudar a minha vida. Amém? Então ele diz, ela não parece ser motivo de alegria quando aplicada, mas depois, entretanto, produz fruto pacífico que tem sido, aos que têm sido, né, obviamente, por ela, pela disciplina, exercitados. Fruto de justiça. Amém? E aí eu encerro aqui. E como nós temos a ceia do Senhor, eu quero... Aí, olha, ele abriu, glória a Deus, não estava abrindo. 1 Coríntios, não, mas não vou mexer nisso aqui agora não. 1 Coríntios capítulo 11, eu vou encerrar com isso. E nós vamos celebrar a ceia, amém? 1 Coríntios capítulo 11. Se você está pensando aí, irmão, o pastor devia ter pregado isso aí, era à noite, que fulano de tal ia estar aqui. Não se deixe enganar. Coloque a sua mente em disciplina. Essa palavra está sendo ministrada hoje, agora, e para você. Amém? Aleluia. Se aplica para o irmão também, mas ele não está aqui, então Deus está falando com você mesmo. Amém? Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11. Aleluia. Deixa eu encontrar aqui o versículo. A Bíblia diz, nós vamos ler o versículo 31, mas antes a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo fala, que o homem antes de comer, e a mulher também, antes de comer o pão e antes de beber o vinho, o indivíduo deve examinar-se, né? Ele diz, examine-se a si mesmo. Diga, examine-se a si mesmo. Irmão, foi muito importante que o apóstolo Paulo tenha escrito o que ele escreveu pelo Espírito Santo, porque nós naturalmente somos levados a examinar o outro. Nem todo mundo tem a autodisciplina de estar o tempo todo se examinando, se corrigindo, verificando se o que fez foi certo, se o que fez foi errado. Às vezes, irmãos, uma pessoa disciplinada, ela pode até cair, que não é um erro, mas cair na condição de ela estar sempre procurando as pessoas e pedindo perdão por coisas que ela fez, porque ela tem o cuidado de não ter magoado o irmão, e a outra pessoa nem foi magoada.
Ela chega lá, ô Simone, me desculpa, porque ontem quando eu cheguei, eu falei assim com você, eu passei muito rápido, não sei o que, não sei o que, eu não queria, sabe, não tenho nenhum problema com você, eu não queria que você ficasse com qualquer impressão negativa a meu respeito. Aí a Simone, que é isso, irmão ou irmã? Tá tudo bem, eu nem pensei nada, eu entendi, você estava ocupado. Essa pessoa que veio tratar, ela é disciplinada. Ela é tão disciplinada que ela não quer deixar margem que uma outra pessoa pense que ela fez algo de forma ainda que de forma impensada, mas com o propósito de magoar. Está comigo? Isso é bom, isso não é ruim não. Amém? Tinha uma irmã lá na nossa igreja que toda vida que ela ia falar comigo, ela me pedia perdão. Ela, pastor, me perdoe, me desculpe, eu não queria lhe interromper, eu não queria lhe atrapalhar, o senhor me perdoe por isso. Ela já pedia perdão só porque queria falar comigo. Isso era uma mente disciplinada, amém, irmão? Aleluia. Mas é mais fácil tratar com uma pessoa assim do que com qualquer outra. Está comigo? Mas aí quando chega no versículo 31, o apóstolo Paulo diz assim, ó: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Lembra que eu falei que o ideal, a vontade de Deus é que você tenha uma atitude de vir à igreja e ouvir e receber tudo que está sendo ministrado e você aplique sobre a sua própria vida sem que ninguém tenha que lhe impor, lhe corrigir, lhe cobrar. Você tem que ser autodisciplinado. Amém? Por quê? Porque se você for autodisciplinado, se você está sempre examinando a si mesmo, você vai viver do modo digno do Senhor. Mas se você não fizer isso, um momento você vai ter que ser julgado por alguém. Porque se nós não julgarmos a nós mesmos, seremos julgados. Porque a disciplina é importante. Diga, a disciplina é importante. E como nós vimos aqui no dicionário grego, que diz que Deus pode ser o agente de aplicar a disciplina, no versículo 32 diz: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados como gentios, ou com o mundo. Paulo disse que aquele irmão que deitou com a mulher do pai dele deveria ser expulso. Porque, segundo as palavras de Jesus, alguém que não recebe repreensão ou que se permite uma prática como aquela, ainda que se diga irmão, deve ser tratado como um publicano, um gentil. Está comigo? Aí aqui ele está dizendo, olha, quando julgados, se você não se julgar, será julgado. E quando julgado, vai ser julgado pelo Senhor. E pode ser que chegue num nível que você talvez não o desejasse. Mas ele diz, quando julgados somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Isso é uma disciplina. Amém. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunir para juízo. É disciplina. Amém. Mas um pouco antes aqui, irmãos, ele vai dizer, eu li o versículo 31 que ele diz, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ele diz aqui no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E aí ele diz no versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E Paulo diz, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, aqueles que estão no contexto da igreja, com fraqueza, espiritualmente falando, não tem vigor, não tem força. Amém? Aí estão fracos. Aí ele fala, doentes, aí é doença física também. E principalmente doença física. E depois ele diz, e não poucos os que dormem, ou seja, que morrem prematuramente, são aqueles que não estão se disciplinando, ou que não se sujeitam à disciplina do Senhor. Porque se você não se julgar, você será julgado. E quando você for julgado, será julgado com a intenção de que você não seja julgado como os ímpios, como os pecadores. Amém? Amém? Eu sei que eu já me estendi aqui um pouco, mas isso é importante. Eu tive uma experiência anos atrás, na nossa igreja lá em Fortaleza, né? De um irmão que fazia parte do corpo de ministros, pregava com uma certa consistência, inclusive aos domingos à noite. Amém? E era um irmão de Deus, assim, um irmão que estava contribuindo com o crescimento da igreja, né? Mas ele começou a se sujeitar a uma literatura, começou a ler uma literatura diferente, e ele começou a receber uma influência contrária
sem perceber, achando que estava certo, que estava tudo ok. Ele começou a tirar conclusões precipitadas, fora de contexto. Chegou ao ponto de eu ir à casa dele para conversar com ele, e quando eu fui mostrar para ele que o que ele estava fazendo não era bíblico, e eu quis abrir a Bíblia para ler o texto para ele, ele me repreendeu. Eu disse: não, por que o senhor está abrindo a Bíblia para ler para mim? O senhor está considerando que eu não conheço a Bíblia? Eu conheço a Bíblia. Aí eu disse: calma, irmão, eu só quero mostrar o que está escrito. Ele: não, o problema é que a sua mente já está enviesada. Você só entende da Bíblia o que disseram o que ela é. Então, ele estava num nível que ele não podia ser repreendido. Ele sabia mais do que todo mundo. Ele não podia ouvir nem mesmo a sua liderança. Ele não permitiu que eu lesse a Bíblia. E ele ainda veio dizer que o entendimento que eu tinha da Bíblia estava equivocado, quando que de fato era ele. E naquele mesmo momento eu disse assim: irmão, diante dessa posição que você tem assumido, eu quero dizer, como pastor da igreja, que eu não lhe reconheço mais como membro da nossa igreja. Que você não é mais bem-vindo lá no nosso meio. Porque você não é uma influência positiva para os irmãos. Você está em uma condição que você não aceita nem mesmo ouvir a palavra de Deus. Entre outras coisas que ele falou, né? Vou reduzir aqui. Aí eu disse: olha, não vá mais para a nossa igreja, você não é bem-vindo lá. E se você for, eu vou ter que pedir para você ficar em pé, ou se você estiver em pé na ocasião, eu vou dizer: está vendo esse irmão aí? Não sentem com ele, não comam com ele, não tenham comunhão com ele. No domingo anterior, antes dessa minha conversa com ele, ele tinha dado uma profecia lá na igreja. Mas uma profecia meia doida, meia troncha. E aí, um lado da igreja, ou parte da igreja, não necessariamente um lado, né? Parte da igreja, enquanto ele dava aquela profecia, dizia: glória a Deus, aleluia, fala Deus. Só que aquela profecia, irmão, Deus não estava envolvido com aquilo. E parte da igreja calada. Por quê? Porque estava discernindo. Porque a Bíblia diz que nós devemos julgar as profecias. Amém. E estava percebendo que o que estava sendo dito não estava alinhado com as Escrituras. E diante disso eu não o repreendi naquela hora, porque ele também soltou o microfone, o irmão que estava dirigindo o culto, e saiu correndo pelo corredor central, saiu da igreja, atravessou a rua correndo, quase foi atropelado, porque os diáconos viram aquilo. Então, um comportamento muito estranho, né? E mais estranho era a profecia dele. E aí o que foi que aconteceu? Eu fui conversar com ele, mas ele não aceitava a repreensão, não aceitava a exposição da palavra. Ele sabia além do que a Bíblia diz. Ele entendia o que a Bíblia não nos fala. Irmão, a Bíblia nos fala de tudo. E ela é parâmetro para tudo na nossa vida. Amém? Aí foi o que aconteceu. Ele foi no domingo na igreja. Aí eu peguei, eu disse, eu ministrei na igreja falando sobre como discernir profecias. Era o tema da pregação no domingo, e ele foi. Aí eu falei tudo, ele lá, ouvindo, em pé, encostado na parede do fundo, assim, bem no centro aqui, de frente comigo. E aí eu disse assim: olha, inclusive, aí eu falei, semana passada o irmão deu uma profecia, e uma parte da igreja dizia glória a Deus e aleluia, a outra parte ficou calada. Naquele momento eu nem tive condições de repreender o irmão, porque ele saiu correndo, mas ele está aqui, ele está ali, eu queria que você olhasse para ele. Aí todo mundo olhou, aí o nome dele é fulano, ele está ali, eu quero dizer, irmão, que eu estive com ele na casa dele, eu contei tudo. Rapidamente eu disse: e eu disse que ele não é mais reconhecido como membro da igreja, eu disse que ele nem viesse mais aqui, mas ele veio, e eu disse que se ele viesse eu iria expô-lo nesse sentido, e tal. E eu sei que foi um caos, assim, né? Todo mundo ficou, quem dizia glória a Deus e aleluia ficou atribulado, assim, ficou meio tenso, né? Aí quem ficou calado disse glória a Deus e aleluia. A questão é, de que lado você estaria naquela ocasião? Não é? Mas para resumir, sabe o que aconteceu? Esse irmão, a partir daquele dia, nunca mais voltou na igreja. Uns 10 anos depois, irmão, eu estou pregando lá na nossa igreja. Aí quando eu percebo, sentado lá na igreja, estava esse irmão. Eu o vi, e até aí tudo bem, não teve nenhum problema. Eu não chamei o diácono: ei, por favor, retire ele daqui. Não foi nada disso. Ele ficou lá, eu ministrei, ele se comportou bem, terminou o culto, ele foi embora. E ele começou a ir à igreja, aos domingos. E um dia ele me procurou ao final do culto, ele disse: pastor, eu queria ter um tempo com o senhor. Aí eu: vamos marcar. E marcamos. Ele foi lá na casa, que nós tínhamos uma casa alugada, tinha um escritório lá. E ele foi, eu recebi. Na hora que ele chegou, a primeira coisa que eu fiz, irmão, foi até ele dar um abraço nele. Recebi ele bem, ele sentou. E aí, quando nós conversávamos,
ele pediu para orar, eu orou, e aí ele disse assim: pastor, eu vim aqui para lhe agradecer, porque por mais duro que tenha sido, tudo aquilo que aconteceu, e a forma como o Senhor administrou naquela noite, quando o Senhor disse que eu não deveria ir à igreja, e fui, e o Senhor falou para a igreja, e fez com que todos me observassem e tal, dizendo que eles não deveriam nem sentar comigo para comer, que não deveriam ter nem contato com as minhas vestes, são outros versículos que tem na Bíblia. Mas enfim, ele disse assim: eu saí, passei esse tempo todo fora, pastor, mas eu estava fora de mim, eu não estava reconhecendo a verdade, e se o Senhor não tivesse feito aquilo, eu teria morrido. O Senhor me salvou naquele dia, e eu vim aqui para lhe agradecer, eu vim aqui para lhe pedir perdão, para reconhecer que eu estava errado, e eu queria que o Senhor fosse misericordioso comigo e me aceitasse de volta. Eu não quero pregar, eu não quero falar, eu não quero fazer nada, eu só quero sentar e ouvir a palavra, eu só quero ser alimentado. O Senhor me recebe? Aí eu me levantei e abracei ele de novo. Amém? A disciplina é importante, irmãos. Por mais dura que ela seja, mas ela é importante. Obviamente que para cada caso, um nível de disciplina. Mas há um lugar de importância na disciplina, no contexto da nossa vida, no contexto da igreja. Amém? No nome de Jesus. Amém? Queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos ter um tempo de oração agora rapidinho, enquanto